Oi, turminha! Bora para minha aula favorita? Na aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre a ciência e as vacinas. Vamos começar? Vamos começar falando das vacinas. As vacinas são substâncias que agem no nosso organismo, estimulando o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso corpo. Então, a vacina prepara o sistema imunológico contra o agente infeccioso, que pode ser um vírus ou uma bactéria. E aí, quando o nosso corpo entrar em contato com esse micro-organismo, nosso corpo vai conseguir responder de uma forma muito mais rápida e muito mais forte para combater esse vírus ou essa bactéria. Já que nós somos todos curiosos, trouxe um pouquinho aqui para gente a história de como surgiu a vacina. As vacinas, então, surgiram da necessidade de se diminuir o número de mortes causadas por doenças transmissíveis. E então, a história da imunização ela é marcada inicialmente pela busca do controle da varíola. A varíola era uma doença muito comum, muito antigamente. Então, ela é uma doença conhecida, desde muito tempo. Há indícios de que ela exista desde 10.000 anos antes de Cristo. E muitas pessoas, infelizmente, morreram dessa doença. Então, em 1870, Pasteur e Koch, que eram dois cientistas, fizeram várias pesquisas para relacionar os micro-organismos com as doenças causadas por eles. E aí, com o passar dos anos, essas técnicas foram sendo mais desenvolvidas. Então, surgiu o conceito de vacina e depois a produção em larga escala. Isso quer dizer muita quantidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vacina aqui no Brasil. No Brasil, acredita-se então que a história da vacinação começou lá no ano de 1804, com a chegada da vacina da varíola. Então, em 1830, as pessoas começaram a não querer se vacinar, elas ficaram com medo. E aí, em 1846, o imperador fez um decreto imperial tornando obrigatória a vacinação aqui no país. Anos mais tarde, lá em 1988, quando foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, que nós já estudamos também, foi criado o Ministério da Saúde e foi criado também o Programa Nacional de Imunização. Aí as coisas começaram a mudar. As pessoas foram conscientizadas da importância da vacinação. Então, muitas doenças, como por exemplo, sarampo, tuberculose, tétano, que nós vimos na outra aula sobre os micro-organismos, elas foram controladas. E outras doenças ainda, como a varíola, a poliomielite, elas foram erradicadas. Isso quer dizer que são doenças que não existem mais aqui no Brasil. Número 4, você vai responder se você já lembra de ter tomado alguma vacina e de qual doença que ela te protege. Aí você pode pedir uma ajuda para a mamãe, tá legal? No número 5, quero que você marque a diferença entre M para medicamento e V para vacina. Então, primeira opção, tomamos quando estamos doentes. O que eu tomo quando eu estou doente? Medicamento ou vacina? 2. Prepara as defesas do corpo. Quem é que prepara o nosso sistema imunológico para combater qualquer micro-organismo que surgir? Na terceira opção, tomamos para evitar doenças. O que eu tomo para evitar ficar doente? E por último, trata apenas os sintomas da doença. Então, o que eu tomo quando eu estou com febre, com dor de cabeça, espirrando? Eu tomo medicamento ou eu tomo vacina? Vamos falar agora sobre a gripe, né? A gripe é uma doença muito comum. É uma doença que ocorre no nosso sistema respiratório. Faz parte do nosso nariz, da traqueia, dos pulmões. Ela é provocada por um vírus que nós já estudamos sobre eles. O vírus que causa gripe é chamado influenza e ele foi descoberto em 1933.
A gripe, então, ela é transmitida de uma pessoa para outra através das gotículas de saliva que saem quando eu falo, quando eu espirro, quando eu começo a tossir. Mas também pode ser transmitida por outros meios, como talheres, copos e, principalmente, nossas mãos sujas, contaminadas. Quando nós estamos gripados, nós podemos ter vários sintomas: febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse, cansaço, nariz entupido, dor na cabeça, um monte de sintomas. Geralmente, esses sintomas duram de 3 a 5 dias. Alguns podem durar um pouquinho mais. Mas eles são a resposta do nosso corpo tentando combater esse vírus que está nos incomodando. Existem diversas variações de gripes. Vou colocar aqui alguns exemplos para você. Nós temos a gripe espanhola, que aconteceu em 1918. Foi a primeira grande pandemia que houve no planeta Terra. Temos também a gripe asiática. Ela aconteceu em 1957. A gripe aviária, também conhecida como H5N1, aconteceu por volta de 1900. E, por último, nós temos a gripe suína, conhecida também como H1N1, que aconteceu em 2009. Aí, na página 149, tem uma explicaçãozinha sobre a gripe, bem parecida com a que a tia Lorena acabou de dar para você. E tem também aí algumas recomendações para quando você está gripado, que é descansar bem, comer bem, beber bastante líquido, usar lenço ou um papelzinho quando você for tossir ou espirrar e, principalmente, procurar a ajuda de um médico. Na página 150, é a sua vez de ser um cientista. Quero que você entreviste 2 pessoas adultas aí na sua casa. Pode ser o papai, a mamãe, o titio, a vovó, quem você quiser, tá legal? E aí você vai responder aí no seu livro essa entrevista, o que a pessoa vai te contar. E aí depois você vai registrar o que você descobriu aí na seção Minhas Descobertas. Mas você só vai fazer o número 1, tá legal? Você precisa responder aí que conselhos você daria para quem deseja evitar uma gripe. E agora nós temos também a página 151 e 152 para serem feitas. São páginas que vão falar de todos os assuntos que nós trabalhamos nesse bimestre. No número 1, você vai observar as imagens e dizer qual foi o remédio natural indicado aí em cada caso. Depois você pode colorir os desenhos. Então, no primeiro quadradinho verde, o que as crianças ali estão fazendo que entra ali nos 8 remédios naturais? No quadrado vermelho, o que as crianças estão fazendo? E por último, no cor de abóbora, o que o menino está fazendo? Qual é o remédio natural que ele está usando? No número 2, nós temos um caça-palavras. Então, você vai encontrar aí no meio do caça-palavras o nome dos remédios naturais: abstinência, água, ar puro, boa alimentação, confiança, descanso, exercícios e luz solar. No número 3, você vai completar as frases com as palavras aí do quadro, que são abstinência, alcoólicas, cigarro, devemos, evitamos e saúde. Então, você vai ver qual palavrinha se encaixa ali na frase para completar o texto. Número 4, nós temos aí uma cena que acontece com a menininha e você precisa escrever o que aconteceu com ela e por quê. Então, ali no primeiro quadradinho, ela tá o quê? Comendo um chocolate delicioso. Depois, na hora de escovar o dente, o que ela fez? Ela não quis escovar o dente. E aí, ai, que dor de dente! E ela teve que ir aonde? No dentista. Então, escreve aí para mim com as suas palavrinhas o que aconteceu nos desenhos. No número 5, nós temos aí mais um desenho.
E eu quero que você explique como que a menininha ali ficou doente. Então, o que aconteceu no primeiro quadrinho que fez com que ela ficasse gripada algum tempo depois? Já no número 6, eu quero que você escreva aí com as suas palavras, com o seu jeitinho, quais atitudes saudáveis que você pratica e o que você pode fazer para se manter bem saudável. Quero depois olhar as respostas de vocês. Combinado? Turminha, adorei nossa aula de hoje. Eu espero que você também tenha gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.